Mais alguém? Acredito que não. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. A gente sempre fala aqui, nós não somos apenas igreja, somos família. E o nosso papel aqui é de direcionar todo mundo para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família. Sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da igreja Ressurreição. Bom, é um prazer estar aqui com você hoje, nessa noite, para trazer uma mensagem para o seu coração, para trazer algo que Deus quer derramar sobre a sua vida. O tema dessa mensagem hoje, nessa noite, é: tenha calma. Tenha calma. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz para ela: tenha calma. Para outra pessoa e diz: tenha calma. Gente, algo que é fundamental para a nossa vida é ter calma, é saber esperar no Senhor, é saber esperar o tempo de Deus sobre a nossa vida. E Deus tem algo para falar no nosso coração. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Salmos, Salmos 40. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Salmos 40, versículo 1 e 2. Vai estar também aqui na tela, na versão que eu vou ler. Você que está nos acompanhando agora, em casa, pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Compartilha essa mensagem, curte, dá um like, compartilha essa mensagem para outras pessoas, que mais pessoas sejam abençoadas. Vocês são muito bem-vindos aqui à nossa casa, à nossa igreja, à nossa família, de maneira remota, de maneira digital. Que bom que você está aqui hoje, nesse quinta, na presença. Salmos 40. O versículo 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor, na versão que eu vou ler, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lugar horrível, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Essas são as palavras da salvação, e por elas dá. Vamos orar. Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado porque se estamos aqui nessa noite na tua casa, é porque o Senhor renovou a sua misericórdia sobre a nossa vida. O Senhor nos deu mais uma oportunidade, mais um dia, para que a gente pudesse cumprir e fazer a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, que essa palavra, a palavra que jamais volta vazia, ela possa trazer um novo entendimento para a nossa vida, que ela possa abrir o nosso entendimento, que a gente possa abrir os nossos corações nessa noite, para que a gente possa entender verdades que o Espírito Santo tem para ministrar, Pai, sobre a nossa vida. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, que ninguém sai daqui, Senhor, da mesma forma que chegou, mas que o Teu Espírito Santo traga transformação e renovação de vida, Pai. Muito obrigado, que eu não te atrapalhe em nada nessa noite, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo, mas que meditar no meu coração e falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó, já me redentor meu, é por isso que eu te oro e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. A mensagem de hoje é: tenha calma, para que a gente aprenda e saiba um pouco mais sobre esperar no Senhor, porque uma das coisas mais difíceis da nossa geração hoje é aprender a esperar. Nós não sabemos esperar. A falta de paciência é um grande adversário nosso. E talvez você também é assim como a grande maioria, que nós somos um pouco apressados e agitados. Talvez o seu celular, quando ele começa já a travar, a demorar um pouquinho, você já começa a ficar desesperado. Você diz: misericórdia, preciso de outro telefone. Esse aqui já está travando, esse aqui já está demorando para abrir, esse aqui eu mando uma mensagem, está demorando para a pessoa chegar e receber essa mensagem lá no WhatsApp. E o interessante, eu não sei se você foi dessa geração, a internet de hoje ela é bem rápida, mas a internet de uns 15, 20 anos atrás era internet de escada, meu amigo. Você tinha que esperar da meia-noite para acessar a internet em casa
vida. Você abria a internet lá, não dava para abrir uma página, você ia tomar café, jantar, fazer alguma coisinha, você voltava, estava carregando a página. E hoje a gente não sabe esperar. Porque é muito difícil esperar. É ruim esperar. Gente, antes de chegar na igreja, eu tive que esperar 15 minutos. Eu ali dentro do carro, ali na guarda de Robson, ali da barbearia de Black. Eu lá esperando, estava passando a procissão descendo, eu esperando. 10 minutos, 15 minutos, eu olhei assim, eu vi. Não, eu vou estacionar o carro e vou de pé. Porque eu estava agoniado. O menino também estava agoniado no carro. Aí, vamos de pé. Eu vi a volta, estacionei o carro. Quando a gente sai do carro, a gente começa a andar, chega aqui na cemitério, os carros começam a passar na minha misericórdia. Eu falei, vamos voltar, Pedro, vamos voltar. A gente voltou correndo pro carro, para pegar o carro, para trazer o carro para frente de novo. E por quê? Porque a gente não sabe esperar. Se eu esperasse mais 2 minutos, eu ia vir para cá de carro e estava tudo certo. Eu tive que não soube esperar, vim andando, voltei. Só para complicar, porque a gente não sabe esperar. Ninguém gosta de esperar na consulta médica, é horrível. E o grande problema ainda é ter paciência nas dificuldades. Porque esperar quando tudo está dando certo é muito bom. Se você vai esperar na consulta médica, no ambiente que está mais condicionado, agradável, bonzinho, dá para esperar. Mas imagine o calor, cheio de gente, gritaria, menino correndo, pulando por cima, aquela agonia, você misericórdia, não pode. Não. Porque esperar enquanto tudo ainda está dando certo é bom. Mas esperar quando tudo está difícil. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso desafio porque nós precisamos entender que existe o nosso tempo e o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Esse tempo que a gente vive, que a gente fala, é o nosso tempo cronos. O tempo cronos é o tempo comum, mas existe o kairos, que é o tempo de Deus. É o momento certo, é o momento exato das coisas acontecerem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim. Eclesiastes 3, 1 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Existe um tempo, um momento exato das coisas acontecerem. E nós precisamos saber esperar esse momento, esse tempo certo. E quando a gente não respeita essa fase de espera, você começa a escolher errado. Você começa a fazer escolhas erradas, você começa a sofrer, você começa a quebrar a cara. Por quê? Porque não soube esperar o momento e o tempo certo. Nós precisamos entender isso, gente. Nós precisamos entender que toda dificuldade, toda tempestade, seja ela qual for, existem etapas de você passar e enfrentar cada tempestade, cada dificuldade. Talvez você está passando um momento de perda de um ente querido. Talvez você perdeu alguém que você ama. Talvez você está superando e passando nesse momento de um rompimento de relacionamento. Talvez um momento de ofensa que você foi ofendido. Talvez um momento de dificuldade financeira. Mas todo tipo de tempestade existem etapas. E se a gente entende essa etapa, nos ajuda a passar por essas tempestades. A primeira etapa que a gente tem que entender é a fase da dor ou do luto. E essa fase do dor, do luto, é a fase da gente ficar em silêncio. Não é a fase da gente reagir, não é o momento da gente falar, é o momento da gente calar. Então toda dificuldade, toda tempestade, seja ela um luto que você perdeu alguém, seja ela uma ofensa ou tem uma dificuldade financeira, tem um momento de você parar e ficar calado. Mas também tem um momento da aceitação, um momento de como você começar a ter um entendimento, de começar a ouvir a voz de Deus, e começar a perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Aí você passa para a fase da mudança, você passa para a fase da mudança de postura, de você aprender as dificuldades. Então, quando a gente para ouvir a voz de Deus, quando a gente para ter o discernimento, você não vai cometer o mesmo erro lá atrás. Então, se você teve um problema financeiro e você não agiu de maneira precipitada, não buscou ganho ilícito, você parou para ouvir, entender, começar a ajustar as coisas, você vai começar a amadurecer, crescer e avançar. Então, em tudo na nossa vida é necessário ter paciência, longanimidade, ter calma, saber esperar o tempo de Deus. E para que a gente aprenda
Em primeiro lugar, o que é que a gente precisa fazer, pastor? Em primeiro lugar, não confie no seu entendimento. Não confie no seu próprio entendimento. Veja o que Provérbios 3, do versículo 5 ao 6 nos fala. Para que a gente possa aprender a ter calma, para que a gente possa aprender a esperar no Senhor. Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Um grande problema na nossa vida é a gente sempre querer fazer a nossa vontade. A gente sempre acha que sabe o que é melhor. A gente sempre quer ser conduzido pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades. E o grande problema é que isso tem nos afastado de Deus. Isso tem nos levado para longe do Senhor. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso. Então você precisa parar de querer fazer a sua própria vontade, do seu próprio jeito, da sua própria forma. Porque quando a gente faz sem entender que seria a vontade de Deus, a gente está mais sujeito ao erro. Gente, quando a gente olha para Abraão ele recebeu a promessa de Deus que ia ser pai de grande nação, de grande multidão. Mas só que já tinha passado quase 20 anos. O cara quase com 100 anos e nada estava acontecendo. E o que é que ele faz? Resolve dar o jeito dele. Ele resolve, a esposa dele resolve entregar sua serva, Agar, para ele ter relação. E aí ele tem uma relação com sua serva e nasce Ismael. O que a Bíblia chama do filho da precipitação. O filho daquele que você não soube esperar. E por causa de não saber esperar, até hoje o povo de Deus tem um conflito direto com os muçulmanos. Os muçulmanos são descendentes de Ismael. Então, por causa de um erro e um engano lá atrás, isso trouxe repercussão até hoje. Você consegue perceber que quando a gente quer agir sem Deus direcionar, a gente quebra a cara? E toda a promessa de Deus, ela passa pelo teste do tempo, gente. Abraão teve que esperar 25 anos, Davi 17, José 13 anos, mas todos souberam esperar, porque bênção fora do tempo se torna maldição. Eu sempre falo, se você não se prepara para receber algo que Deus quer colocar, isso vai destruir você e Ele não vai te dar. Carro é uma bênção. Trouxe para cá, me ajuda para ir para o trabalho, fazer tudo. Mas eu não posso dar um carro para Pedro embora. Porque, embora o carro seja uma bênção, mas antes do tempo ele não tem idade para dirigir ainda, vai se tornar uma maldição na vida dele. E tem muita coisa que não está chegando na sua vida porque você ainda não cresceu. Você ainda continua com postura e atitude de criança, gente. A Bíblia fala, e Paulo fala, olha, quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança, me comportava como criança, mas agora que sou homem, deixei as coisas de criança para trás. E o grande problema é você querer ser um adulto com atitude de criança, um adulto infantil. É você querer entrar no casamento com atitude de solteiro, ainda não tem como. A falta de maturidade está destruindo aquilo que Deus quer colocar na nossa vida. Gálatas 4 diz assim: o herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, enquanto ainda criança, em nada se difere do escravo. Então, mesmo você sendo dono de tudo, se você não crescer, se você não amadurecer, Deus não vai colocar aquilo que Ele quer demonstrar na sua vida ainda. Então a gente tem que parar de querer fazer do nosso jeito. Eu sempre falo, quem só faz o que quer é criança, adulto faz o que é necessário. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos esperar o tempo do Senhor e não fazer do nosso jeito. Entender e conhecer a vontade de Deus. Quer aprender a ter calma? Quer aprender a esperar no Senhor? Pare de fazer do seu jeito. Pare de acreditar e confiar no seu próprio entendimento, gente. O grande problema, e foi um grande problema para Pedro, porque ele se achava capaz demais.
E assim, muitas vezes a gente se acha capaz, a gente se acha forte, a gente se acha que, não tem problema eu ir com meu amigo pro bar, não, porque eu não vou beber. Quem vai beber aí, tá tudo certo. A gente, você vai cair logo logo. Não tem nada não, seguir essa mulher aqui que só posta foto biquíni, não. Logo logo tu vai estar acessando pornografia, logo logo vai estar começando a conversar no direct com ela. O que você está fazendo se você é casado? Para que você está seguindo algumas pessoas? Para de acreditar que você é capaz, para de acreditar que você vai conseguir dar conta sozinho sem Deus, porque não vai. Não vai. Outra coisa que a gente precisa aprender, para aprender a esperar do Senhor é, em segundo lugar, entender que o tempo de Deus só é revelado na obediência. Só é revelado na obediência. Eu acho muito interessante, porque tem gente que quer fazer tudo errado e espera que dê tudo certo na vida. Não, Deus, não, pastor. Deus prometeu um casamento para mim abençoado. Mas está pegando todo mundo de pontos. Como é que pode? Como é que pode? Como é que Deus vai colocar uma pessoa dele para você se você não sabe esperar o tempo dele? Você está treinando, para ver quem é o cara? Não está acontecendo não. Porque a vontade de Deus, ela só é revelada na obediência. Nós precisamos obedecer para que Ele revele a vontade do que Ele tem para você. Tem muita gente que, não estou esperando uma oportunidade de emprego boa, mas faz tudo de ilícito antes. Quer dar o seu jeito, de todo jeito não vai acontecer. Gente, o que é interessante, e a Bíblia nos mostra, é que Deus ele tem um chamado para Abraão. Você conhece o chamado de Abraão? Deus ele chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, de perto da tua parentela, ou de perto dos seus parentes, e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar, e eu vou te fazer prosperar, eu vou te abençoar, e vou te fazer um pai de grande nação, grande multidão. Deus prometeu para Abraão. Abraão, beleza, Deus, eu vou embora. Pegou as coisas e foi-se embora. Só que o problema é que Abraão levou o seu sobrinho Ló. E é algo justo, porque o pai de Ló tinha morrido. O cara estava sem pai, ele falou: vou levar meu sobrinho junto comigo. Mas lembra que Deus disse: olha, sai de perto dos parentes. Sai de perto dos parentes. E aí, se você for ler a Bíblia no começo de Gênesis, e aí Deus para de falar com Abraão. Deus só vem falar de novo com Abraão quando Ló e Abraão e seus servos têm uma briga e eles decidem se dividir. Ló decide ir para Sodoma e Gomorra e Abraão vai para uma área de deserto que era a terra de Canaã depois. E aí, depois que eles se dividem, voltou para a obediência. Aí Deus fala: Abraão, estou aqui para reafirmar a minha promessa. Estou aqui para reafirmar a minha promessa contigo, porque você agora deu um passo de obediência. Gente, tem tanta coisa que a gente sabe o que Deus quer para a gente, que a gente tem que fazer, ser obediente no simples, a gente não quer. Não, a gente quer que Deus venha, apareça, mostre meu marido, mostre meu emprego, mostre como é que eu vou daqui a 15 anos, minha casa, minha família. Começa a fazer o certo agora. Começa a fazer o simples. Começa a andar em obediência. E eu pergunto a você: quem são os Lós na sua vida que está atrapalhando Deus de continuar falando para você? Gente, muitas vezes o Ló que está atrapalhando a sua vida são pessoas que você está caminhando junto com ela. Tem muita gente que está te afastando de Deus. E você está dando legalidade para ela, e você continua andando, você continua achando normal. E está te afastando da tua promessa, de onde Deus quer te levar, e você está lá naquele lugar ainda. Gente, tem relacionamento que está te afastando de Deus, e você sabe disso e continua nele. Você sabe que tem relacionamento que você está lá nele, a pessoa te afasta de Deus, faz você fazer tudo errado, e você está lá. Você sabe que Deus não quer isso. Você sabe que tem ambientes que não deveria. Você sabe que você deveria liberar perdão. Você sabe que essa falta de perdão no seu coração está destruindo o relacionamento com Deus. Mas eu prefiro ficar com raiva de fulano. Quero perdoar. Quem é o Ló da sua vida? Não adianta
você não está andando em obediência. E esse salmo ele fala muito com a gente, porque mostra como é que Davi estava naquele momento. Esse Salmo 40 que a gente leu aqui, ele fala que Davi estava esperando pacientemente no Senhor, e Deus ouviu o clamor de Davi. Então Davi não estava fazendo besteira, não estava fazendo nada de errado, Davi estava buscando a face de Deus e esperando a resposta de Deus. Então, se você quer receber uma resposta de Deus, então espere nele. Espere com obediência, espere com comunhão, com intimidade com Deus. Espere se relacionando com Ele, porque Ele vai direcionar você, gente. Deus vai direcionar você se você estiver fazendo o que é certo. O problema é que a gente começa a se acostumar com o que é errado. Quando a gente começa a conviver, a gente começa a normalizar as coisas, a gente começa a dizer: ah, pastor, não tem nada errado nisso não. Ah, todo mundo faz. Qual é o problema de fazer? Eu sempre falo, gente, tem uma diferença entre pecado e impureza. No Antigo Testamento fala muito sobre isso. Tem coisas que eram pecado e tinha coisas que eram impurezas. O pecado a gente sabe que a gente não deve fazer de jeito nenhum, mas as impurezas a gente deve evitar. As impurezas a gente deve evitar para não contaminar o nosso coração. Era para isso que existia isso no Antigo Testamento, enquanto o povo estava andando no deserto lá. Por isso que ele não podia tocar ninguém que morreu, porque a medicina não tinha avançado ainda, e a pessoa podia se contaminar. E para você não morrer, não toque uma pessoa que morreu para você não se tornar impuro. Não toque em sangue, porque o sangue pode estar contaminado e você se tornar impuro. Então tudo que Deus falava era para o nosso bem. Então tem muitas coisas hoje que são impureza, e você continua fazendo, e você continua assistindo. Gente, eu sempre falo, até domingo passado está incomodando. Para que você está assistindo Big Brother, gente? Você é crente. Para que você está assistindo isso? E você está achando normal? Acho que é normal. Todo mundo está assistindo. É só o que tem no Instagram agora, é BBB. Eu até vi um negócio interessante. É uma dica de um canal desse aí de crente, que mostra que você pode ocultar algumas palavras. Aí eu fui lá nesse negócio, eu botei palavra Big Brother, BBB, botei umas 3 coisas para isso evitar, quando a pessoa postar algo com isso, já não aparece para você. Então tem muita gente lá, vem nas festas do Big Brother, o povo, come cachaça, não pegando outro, não sei o que, você eu sempre falo, tem muita coisa que é impureza, tem muita coisa que é pecado. Sempre falei, para que crente seguir perfil de fofoca, gente? A fofoca é condenada por Deus, e eu estou lá, vendo a fofoca do mundo todinho, porque eu não posso ficar desantenado. Todo mundo está fazendo isso, pastor. Mas é justamente isso que destrói a nossa vida. É justamente isso que destrói a nossa comunhão com o Senhor. Foi isso que aconteceu com Davi, gente. A Bíblia fala que quando Davi começou a normalizar, a achar normal as coisas, veio a maior queda de Davi. A Bíblia fala que chegou a primavera, rei tinha que ir para a batalha. Nesse período, que era o período em que começavam as batalhas, o período que acabava aquele período frio e tal, época de batalha, o rei tinha que estar lá. E aí Davi tinha crescido tanto, Davi fez: não vou batalha não, vou ficar aqui no palácio. E aí você sabe o que aconteceu? Ele adulterou com Betseba, ele matou Urias e começou tudo a desandar na casa, na família dele. A família, os filhos dele começou a ser disfuncional. O filho se rebelou contra o pai, querendo tomar o reinado dele. O outro filho começou a ter relação sexual com as mulheres do pai. Tudo isso porque Davi começou a achar normal alguma coisa. E é isso que você está fazendo. Ah, pastor, é normal me relacionar com quem não é crente. Eu tenho direito de ser feliz. Tudo bem. Mas se você quer viver o que Deus tem para você, você tem que obedecer a Ele. Porque a vontade de Deus só vai ser revelada na obediência. Amém? Amém. Então, se eu quiser aprender a ter calma, aprender a esperar no Senhor, eu preciso entender e não confiar no meu próprio entendimento. Eu preciso saber que o tempo de Deus só vai ser revelado na obediência. E em terceiro e último lugar, esperar em Deus com confiança. Esperar em Deus com confiança.
Provérbios 3, versículos 5 e 6 de novo. Esse versículo 5 já começa assim dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você percebe o que é fundamental aqui nesse versículo, que é confiar em Deus de todo o nosso coração? E quando fala de todo o nosso coração, é com tudo aquilo que você tem, é com todo o seu entendimento, é com toda a sua força, com toda a sua vontade. Nós precisamos confiar nele com tudo. E o principal é: e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhecer, gente, Deus nos nossos caminhos é assim. Eu chego para tomar uma decisão. Toda vez você vai ter que tomar uma decisão. São sempre dois caminhos: um errado, um certo, um bom, um ruim. Então, quando você for fazer alguma coisa, vai ter dois caminhos. Aí você para e pensa: o que é que Deus escolheria? Será que Deus ia vir para o caminho da direita ou ia pelo caminho da esquerda? A Bíblia está dizendo: quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar ou ajustar as suas veredas. Ele vai ajustar toda a sua vida quando você começar a reconhecer Ele em tudo que você vai fazer. Será que Jesus faria isso no teu lugar? Será que Jesus entraria nesse relacionamento? Aceitaria essa proposta? Será que Jesus ia aceitar e continuar com essa ofensa no coração, ou iria perdoar? Ia continuar com raiva daquela pessoa? Nós precisamos confiar em Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Isaías 40, do versículo 29 ao 31, diz assim: Isaías 40, do 29 ao 31 diz: e Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Gente, o que Deus está dizendo aqui é normal você se cansar. O que Deus está mostrando é que é normal você desanimar algumas vezes. É normal você passar dificuldade, mas se você verdadeiramente espera em Deus, se você confia no Senhor, Deus vai te levar em lugares que você sozinho jamais chegaria. Se você esperar nele, confiar nele, você vai experimentar o sobrenatural dele. Ele fala que a gente vai voar bem alto como uma águia. A águia, no reino animal, dos pássaros que voam mais altos. O que Deus está dizendo é que Ele vai te levar para lugares que você sozinho jamais chegaria. Ele vai te dar uma força, que a força não é sua, mas é dele. E quando você passar pela tempestade, você vai dizer: eu não conseguiria passar, mas foi Deus na minha vida. Foi Ele que me sustentou, foi Ele que me segurou. Você pode até cansar, mas o seu descanso é nele. O nosso refúgio é dele. Deus, Ele quer renovar a sua vida. Ele quer renovar nossas forças. Se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim todos vós que estão cansados, porque Jesus vai te aliviar. É Ele que vai tirar todo esse fardo da tua vida. Foi Ele que te trouxe aqui para você não cansar e você não desanimar, para você não parar agora. Ele conhece o que você está enfrentando. Gálatas 6, 9. Veja o que Deus diz em Gálatas 6, no versículo 9. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E é justamente por isso que Deus te trouxe aqui, para que você saiba esperar, para que você espere no Senhor, para que você tenha calma, para que você não se canse daquilo que você está fazendo. No momento certo, você vai colher. No momento certo, Deus vai te abençoar. Salmo 126, 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Se você não parar de semear, se você não parar de jogar a tua semente, mesmo na dor, mesmo na tempestade, você vai colher alegria.
Escute o que Deus tem para falar para o seu coração e guarda essa frase para o resto da sua vida. Você não precisa entender tudo, mas você precisa aprender a confiar em Deus em tudo. Deixa eu falar não para você entender. Você não precisa entender tudo, mas você precisa aprender a confiar em Deus em tudo. Porque o grande problema quando a gente passa uma tempestade é que a gente quer entender. Ah, eu quero saber o porquê. Por quê? Não quero saber o porquê. Aprenda a confiar em Deus em tudo. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E mesmo que você passe por dificuldade, por problema, por tempestade, mesmo que você passe por um vale de sombra e de morte, você não precisa temer, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Então aprenda a esperar em Deus em tudo na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Para parecer que está acabando? Louvor, pode vir. Para que a gente aprenda, saiba esperar o tempo de Deus. Entenda que você não pode confiar apenas no seu próprio entendimento. Você não pode apenas confiar no seu entendimento, porque o coração do homem, ele é enganoso. Entenda que a vontade de Deus, ela vai ser revelada só na obediência. Só na obediência. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer entender a vontade de Deus para você, ande em obediência. Ande em obediência, faça aquilo que Deus te chamou para você fazer e confie nele. Confie no Senhor. Espere com paciência, porque Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está ouvindo o seu choro, mas espere com paciência, confie nele. Feche teus olhos, vamos orar pela tua vida. Senhor Deus, Pai.